Deus sabe como alegrar meu coração. Vocês sabem como a presença de vocês aqui me alegra. Eu vejo esses jovens aqui nos instrumentos, nos louvores, e nós sabemos que os jovens, nesta hora, a maioria está em jogos de futebol, está em bares, está em baladas, mas Deus tem tratado o coração deles para eles estarem aqui. E eu fico alegre por esse cenário, por esse ambiente. Eu digo a vocês, eu sempre peço a Deus para eu estar sensível ao Espírito Santo. E hoje, através dos louvores, já foi ministrado o sermão para a minha vida. Quem é, irmão, que o barquinho já não balançou na vida? O barquinho balançar é um desespero, é um filho seu doente, é a perda de um ente querido, é até o fim do relacionamento. Tudo isto é o barco balançando na sua vida. E como que a gente enfrenta esses momentos? Aí nós escutamos um louvor que tem coisas que só Jesus faz. Mas quando a gente está focado nas coisas celestiais, nós vamos perceber também que cada vez que a nossa fé é reprovada, nós temos a chance de ir. Então, pessoal, irmãos, se você tiver no coração dos céus, se você tiver pedido a Deus, tiver tempo, tiver sensibilidade, os louvores vão falar no seu coração. Amém? E os versículos também que já foram falados hoje, porque que daremos a Deus por tantas maravilhas, coisas boas que tem feito na nossa vida, que a gente às vezes nem percebe, não dá valor. Tem muita coisa que nós achamos que é comum na nossa vida e aí nós não damos valor. Mas eu tive um tipo de furúnculo, alguma coisa do solar dos pés, e à noite pelo sanitário era uma dificuldade. Eu ia explorando pela parede e era um sacrifício. 20 minutos para sair do quarto para o banho sanitário. Mas quando a gente está andando, caminhando, correndo, saltitando, a gente diz, não, isso é direito meu mesmo, não tem que agradecer por isso não. Mas não é assim não. Quando a gente é impedido, sem dificuldade de fazer aquilo que a gente achava que era natural, é que a gente percebe que Deus está cuidando de nós. Amém? Eu sou o pastor João Agudo. Eu fico muito alegre e honrado, primeiro a Deus por me dar a oportunidade de estar compartilhando dele aqui com vocês, com os irmãos, e também com o pastor Givaldo, todo o carinho que nós temos recebido aqui da igreja. Nós moramos ali na rua do Clube Corpo do Sol e nós gostamos de estar aqui com os irmãos. E essa mensagem vai ser uma mensagem muito expositiva. Eu não gosto de acrescentar, de tirar, de estar falando coisas na minha cabeça, eu gosto de me expor. Eu vou lá na Bíblia, e leio e chego aqui e compartilho as expectativas e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Querido Deus, glorioso Pai, nós já te agradecemos por tudo que aconteceu até neste momento, neste culto maravilhoso, Pai. Nós pedimos de tua bênção, teu direcionamento, tua proteção, cuidado por cada um que está aqui e que essa proteção seja alcançada a família deles também, Pai. Agora vai preparando cada coração para estar atento à tua palavra, Pai. Aquela mulher que
que nós possamos estar atentos, porque através da tua palavra é que tu nos direciona, nos alerta para conseguirmos ir vencendo os desafios da vida. Cada um de nós aqui, seja como aquela mulher no fluxo de sangue, que conseguiu a conversão pela fé. Que nós sejamos feito Lázaro, que se esforçou, que subiu no lugar mais alto para chamar a tua atenção. Que a nossa reverência à tua palavra, a importância que nós vamos dar ao que estaremos aprendendo de ti nesta noite, seja esse diferencial em nossas vidas. Imagina como um pai fica triste quando dá tantos conselhos e orientações ao filho que o filho não obedece. Trata cada um aqui para que nós valorizemos e nos esforcemos para estar no centro da tua vontade. Só conseguiremos isso se aprendermos, obedecermos e vivermos. Abençoa teus filhos, abençoa a mim, Pai, como uma ferramenta tua, sei que não sou digno, mas tu és misericordioso. Obrigado por me dar essa oportunidade de ser útil ao teu reino, de ser uma ferramenta em tuas mãos. Que teu Espírito Santo já esteja tomando cada coração aqui, tornando-nos sensíveis para escutar de ti. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém. Hoje, irmãos, o Papai do Céu colocou no meu coração para nós falarmos sobre vivendo a plenitude de Deus em nossa vida. Em Efésios 3,19, a Bíblia traz para nós: e conhecer o amor de Cristo, que este amor excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, como é que nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus? Se nós conhecermos o amor de Jesus Cristo. Amém? E esse amor de Jesus Cristo excede todo o entendimento. Então, é uma coisa muito superior e sobrenatural para nossas vidas. E, para sermos cheios da plenitude de Deus, precisamos estar em amor com Jesus Cristo. Mas, Jesus Cristo, ele vai dizer, e ele olha para mim, você agora, ele diz lá no livro de João: aquele que me ama é o que obedece aos mandamentos. E ele será amado pelo meu Pai, e eu virei a ele e farei questão de me manifestar a ele. Então é uma palavra muito forte para mim, para a tua vida e para a nossa caminhada cristã, que é a obediência. Jesus mede nosso amor a ele através da obediência. Nós vivemos dias em que muitos cristãos conhecem a Deus apenas de ouvir falar. E João 42,5 vai dizer isso. Mas essas pessoas não vivem a plenitude da presença de Deus. Há uma diferença entre ter uma religião e viver em plenitude com Deus. Efésios 3,19 nos apresenta um convite extraordinário: sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Isso é um desejo de Deus para a nossa vida. Deus, ele não nos chamou para uma vida morta, seca, limitada, com uma caminhada fria com Ele. Ele nos chamou, Ele nos convida a viver uma vida abundante, transbordante, marcada pela presença dEle. Quando a gente diz inspirar nosso Senhor Jesus Cristo em cada coisa que fazemos. Veja que é interessante. Há momentos que o louvor, você vai escutar, começa o louvor, termina e aquilo meio que passa diferente para você. Mas tem algo que você está mais sensível em voltar das coisas celestiais, e ali você tem uma frase, uma afirmação, uma promessa que pode fazer
uma transformação no direcionamento da sua vida. Você acredita nisso? Mas nós temos que estar o tempo todo atento, porque Deus sempre está falando conosco. Muitas das coisas nós deixamos de passar, e outras nós conseguimos pegar e ser transformadas por aquilo. O apóstolo Paulo, em Efésios 3, do 14 ao 21, o apóstolo Paulo olha para aqueles crentes de Éfeso experimentem não apenas conhecimento teológico, mas uma vivência real com Cristo. Ele fala de Cristo habitando nos nossos corações. Fala do amor que excede todo entendimento e de ser cheio da plenitude divina. É uma oração por profundidade espiritual para propor transformação interior e por manifestação sobrenatural da graça de Deus na nossa vida diária. Se você entende o texto bíblico, mas você não tem aquela parte de fervor, de crer, de buscar, de viver, a Bíblia termina sendo como um livro de história. Eu já soube de histórias de professores de seminários que eles ensinavam teologia, mas eles não acreditavam. Porque você vê, entende e explica a interpretação do texto. Se o Espírito Santo não estiver na história, se não tiver aquilo que provou uma transformação, uma reflexão dentro de nós, a Bíblia será apenas mais um texto. Então, ele está chamando para a coisa mais profunda, para uma transformação, conhecer Jesus. E quando Jesus diz: olha, se tu obedece aos meus mandamentos, eu vou aí, não adianta nada, não precisa vir aqui, eu vou lá. Quais são as necessidades para vivermos a plenitude de Deus? O primeiro, Cristo deve habitar verdadeiramente em nosso coração. Em Efésios 3,17, para que Cristo habite pela fé, Cristo vai habitar em nós se nós tivermos fé. E Ele vai habitar no nosso coração. Mas com que objetivo? A fim de estarmos arraigados e fundamentados em amor. Essa palavra, ela é tão banal hoje em dia, ela é amor. Mas Jesus diz: a próximo como aqui mesmo. Ele vai dizer naquela palavra: aqueles que amaram o próximo e que ajudaram o órfão, a viúva, o que estava faminto, e esse é o que vai ser salvo. Ele nem fala do que estava na igreja todo dia, do que era bom em teologia, do que cantava muito bem. Ele não fala nada disso. Ele fala do amor ao próximo. Então, se você está vivendo o cristianismo, se você segue Jesus Cristo, mas você é egoísta e diferente da necessidade do seu próximo, se você comer a mais do que aconselha, tem alguma coisa errada. Minha gente, Jesus ele não é um modelo de vida da gente por acaso, não. Eu chego a me arrepio, porque quando Jesus estava sendo crucificado, os apóstolos se acovardaram, fugiram, sumiram, deixando ele sozinho. Aquelas palavras de amigo que vão te seguir, que às vezes muitas vezes a gente canta, vão te seguir até o fim da vida e é aquela coisa linda. E os apóstolos disseram mais ou menos nesse sentido. E naquela hora eles abandonaram Jesus. E o que Jesus fez depois, quando ressuscitou? Diga: meus irmãos, para ir encontrar aquela mulher. Como é que a gente quer ter rancor no coração por dar mágoa se Jesus abençoou ele, chamou de irmãos, depois de uma, desculpa a palavra, traição no comando da vida? Você percebe para que você e eu está sendo chamado? Não é esse evangelho bonito de oba-oba de promessas, mas é para a gente estar no centro da vontade de Deus, para você sair daqui e saber que é isso que Deus espera. Amém? Você consegue compreender isso? A plenitude começa quando Jesus não
mas o Senhor do nosso coração. São frases muito fortes, porque o Senhor do nosso coração, eu vou sair do trono e o papai está sentado lá. Então, se ele está sentado lá, eu vou fazer como ele quer, não como eu quero. Mas quando eu volto para o trono, não é Jesus que está, eu vou fazer do meu jeito. Em Apocalipse 3:20, esse que estou a forma de barro. E a continuação, se alguém escutar e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que é que esse primeiro capítulo nos ensina? Entregue todas as áreas da sua vida a Cristo. Reina a plenitude. Então, o nosso primeiro ponto para termos plenitude da vida cristã é o amor de Cristo e a amizade com Ele e o amor habitando plenamente em nossos corações. Como é que eu conheço e experimento o amor de Cristo? Efésios 3, do versículo 18 e 19. Compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Esse versículo é interessante, porque ele nos chama a compreender e conhecer. Mas no mesmo versículo ele diz: mas esse amor excede todo entendimento. Então é como se ele estivesse dizendo: eu estou te chamando para conhecer e compreender o amor de Cristo, mas só que ele excede o entendimento. É como se ele disse, mas não disse, porque se ele excede o entendimento, eu não vou conseguir entender. E o amor de Deus está assim em nossas vidas. A experiência da plenitude depende de um relacionamento íntimo com o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Cristo, cura traumas, sara feridas e restaura identidades. E a gente, nós precisamos ver o poder das coisas que nós estamos escutando, dos verbos. O amor de Cristo cura traumas. Se você já teve traumas e você está orando em oração, pedindo a Deus, não para apagar aquilo da sua mente, porque para você vai ter uma amnésia, não vai ficar doido, mas que você pede para você conviver com aquilo, se que aquilo lhe magoe, e você vai ter uma vida mais leve. Eu sei porque eu tenho isso na minha vida, e eu passei muito tempo pedindo a Deus para me ajudar nisso. Sara feridas, um pai que te abandonou, uma coisa triste que aconteceu, e de repente você consegue viver bem e feliz, mesmo tendo aquelas coisas no passado. Restaura identidades. Eu estou pregando para mim. Quem me viu, vê agora não vai crescer. E é assim na vida daquele que realmente teve a vida transformada por Cristo. Então, a palavra de Deus, o amor a Deus, a convivência com Deus vai te dar a plenitude de você ter seus traumas curados, feridas saradas, e Ele vai te fazer uma nova pessoa. Em Romanos 8:39, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não viva a aplicação, não viva por culpa mesmo. O amor de Deus te liberta. O amor de Deus te envolve. Porque é importante aprender a Bíblia, mergulhar no conhecimento e viver isto. Porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade é o próprio Jesus, mas a gente conhece Jesus como a verdade da Bíblia. Agora, por que nós temos que estar muito alerta, irmão? Eu estou conversando aqui com vocês como se eu fosse um paizão que só quer o melhor para vocês, que está mostrando que Jesus gostaria que eu fizesse, para que vocês sejam amadurecidos e tenham prosperidade espiritual. Deus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante dele. Nós temos que nos esforçar para ser vazio. Não vai na igreja porque foi, não vai na igreja porque foi fazer a média lá para aparecer na forma, mas no vídeo que aprendeu,
não procura como é que estou com Jesus. Então, vamos buscar essa diferença. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele vai nos levar, vai nos transformar. Então, veja, são duas palavras, textos que estão nos levando a viver a plenitude. Mas essa plenitude de Deus, ela também vai transformar eu e você como canais para transformar o mundo, porque ele diz: você será o sol da terra e a luz do mundo. Então Deus quer usar a mim e a você para fazer a diferença na vida das pessoas, através da palavra que você propaga, através do exemplo que você vive, através das ações que você toma em direção ao outro, amor, carinho, atenção. Interessante, eu gosto de repetir, mas Deus diz: Deus seria glorificado através dos frutos que vocês produzirem. E Deus está pensando na gente para glorificar Ele, mas Ele está chamando para isso, né? Para que através de nós as bênçãos alcancem outras pessoas. Lembram da passagem de Lucas 5, da pescaria? Quem obedeceu foi Pedro, mas a pescaria foi tão maravilhosa, tanto os peixes que os outros pescadores foram abençoados também, né? Então, através de nós somos canais de Deus. Amém? Se deixa um canal de bênção, se você se deixar ser usado por Jesus. Efésios 3,19: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus quer encher você, para que outros também sejam tocados por meio de você. Quem vive a plenitude, vive em comunhão, vive em serviço, santidade e poder. E veja como vai aprofundando. Veja o que Deus diz de mim e de você. Do seu exterior fluirão rios de água viva. É o Espírito Santo movendo dentro de nós. E, irmãos, eu tenho umas 400 pessoas que vão receber o WhatsApp, eu coloco mensagem no Facebook e eu estou sempre recebendo feedback, comentário das pessoas que a única coisa que eu venho recebendo de Deus são as suas mensagens. Outros Jonathan, vou estudar toda a mensagem, porque são coisas de Deus, são coisas que já vem essa gente, quem faz a gente aqui. Então, a gente ajudando a vida dos outros. E tem pessoas que eu dou uma mensagem, passa 6 meses, 7, nunca me deram um retorno. Aí daqui a pouco começa a mandar uma figurinha de Jesus Cristo. Aí outro daqui a pouco já pede uma oração. E eu me sinto assim, alegre como Jesus me usando para alcançar pessoas que poderiam estar indiferentes, quietas, lá no lugar dela. E esse trabalho ele vai envolvendo as pessoas. Então veja, no seu interior, irmão, 7,38, fluirão rios de água viva que nunca param. A aplicação, a plenitude de Deus em você deve transbordar para os outros, seja na sua casa, no trabalho, na igreja, na sua família. Amém? Glória a Deus. Mas coloque na sua mente que, como já foi falado, que você não vai conhecer o amor de Jesus porque ele está acima da compreensão. Nesse tópico em Efésios 3,20 vai dizer que Deus supera nossas expectativas. Então, mesmo que você pense menor que você, esteja preparado para coisas grandes acontecerem através de Deus. E Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, quando eu acho que não tenho mais saída, quando as minhas propostas, os meus planos, as minhas estratégias não funcionaram, aí Deus se forma, porque o Papai do Céu deixou o poder dele
aperfeiçoa, aumenta, multiplica na nossa. Então, a gente nunca deve se explicar. Quando vem a desânimo, quando vem a fraqueza, pensa assim, ó. Agora ele vai agir. Agora é que vai acontecer. Porque você é de convite que enquanto a gente está tomando ação, é como se a gente estivesse querendo dar um passo na frente de Deus. Eu não estou fazendo por aqui, eu não estou fazendo por aqui. De manhã, a hora pedindo a Deus, né? Você já está fazendo do seu jeito. E muitas vezes, quando a gente acha que já era, o de repente Deus acontece. Efésios 20, olha aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Precisamos estar atentos a todo o tempo que queremos, porque conforme o seu poder que opera em nós, temos que deixar o Espírito Santo operar em nós para que as coisas aconteçam. Deus, Ele não apenas supre, Ele excede a nossa imaginação. Ele tem mais para você do que você imagina. Mais graça, mais direção, mais fruto. E Jeremias 29 anos, mostra pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O que a gente aprende aqui? Não limite Deus a sua lógica. Não devemos limitar Deus a nossa visão periférica e curta. Ele é poderoso para surpreender a você e a mim. Amém? Glória a Deus. Então, por tantos textos, versículos e explanação desse texto, a gente percebe Deus conversando com a gente, dizendo: você pode, e eu desejo que você tenha uma vida de plenitude. Amém? Tem uma coisa que a Bíblia me revelou e pediu para eu falar para vocês hoje. Olha, Deus já preparou coisas inimagináveis para os seus filhos. Em 1 Coríntios 2,9, ele fala assim: ó, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, porque Deus tem preparado para aqueles que o. E quem faz o rico, qual é a chave? Como é que Deus, como é que Jesus sabe que nós somos? Através de quê? Vai mais, porque a gente pode orar e pode sair da oração e já está fazendo coisa errada. Obediência. Obediência. Vocês, eu saberei que vocês me amam se vocês obedecerem aos meus Mandamentos. Vocês serão amados do meu Pai, e eu verei que a pessoa que me revelará a chave da obediência, porque não adianta Jesus vir aqui dessa conversa, deixar isso tudo no coração de vocês, no nosso coração, principalmente no meu, e a gente também está fazendo diferente. Ele entrou alguma coisa? Então, a chave, não é? Profetada dizendo que vai estar tudo sendo mudado na sua vida, que vai acontecer. A chave você poderia obedecer. As bênçãos vão fluir lá naturalmente na sua vida. Amém? Eu não posso chegar aqui e jogar para você promessas e profecias que estão saindo da minha boca e que eu não tenho como comprovar que aquilo vai acontecer. Eu não posso chegar aqui para dizer: Deus está mandando dizer. Porque como você vai ter certeza que Deus está mandando dizer? Ou se eu estou dizendo aquilo só para te impressionar? Isso tem causado
caminhada é muito distante. Porque as pessoas confiam, ficam lá com a esperança renovada, e ao longo do tempo ela vê que não acontece. E aí a pessoa vai ficando decepcionada, vai fazendo uma enrolação, vai pensando que todos os pregadores são desse jeito. Porque aquele pregador, na ânsia de influenciar, de fazer você sair cheio de esperança e de confiança, ele disse coisas que não estavam bem de Deus, que Deus poderia ter esse plano para você, mas não era naquele momento. Então nós temos que orar pelo Evangelho mais puro, mais limpo, mais sincero. Porque quando as pessoas se decepcionam, eles saem para voltar isso. Amém? Então Deus diz que nem os olhos ouviram, nem os ouvidos ouviram, e ele jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado. Então, esperança eterna, propósitos divinos, promessas ainda não reveladas. Deus, Ele não esqueceu de você e tem planos perfeitos e futuro eterno. Amém? Às vezes na oração, você pode até dizer assim: olha, Deus, eu tenho planos e desejos, aspirações, mas se não vai glorificar a Ti, se não está dentro dos meus planos, não é que não está dentro. Porque apesar da Bíblia falar que Deus sempre vai fazer, bate, a porta se abrirá e todas aquelas coisas, mas a Bíblia também diz que Deus não vai dar coisas que possam nos prejudicar. Não é isso? Então, você pode falar, está pedindo, mas pessoal, isso não é para ele nesse momento, não. A gente vê tantas situações que a família era louca pelo carro, e depois que esse carro chega novo, moderno, o marido se acha bonito, as mulheres começam a olhar ele diferente, e de repente começa a se enganar e começa a atrair a esposa, e o casamento é destruído, o sofrimento dos filhos, e aquele carro foi uma bênção ou uma maldição. Então, às vezes, você está orando pelo seu carro, e Deus está dizendo: não, momento não, deixa eu amadurecer, tu está muito vaidoso ainda. Isso pode acontecer com o emprego, o casal está aqui unido em harmonia, e a pessoa com a vaidade, querendo evoluir profissionalmente, consegue uma possibilidade de trabalho legal, ganhar, é a mudança da vida. E vai destruir a família, destruir o relacionamento, e tudo sem criar sem vai. Então, muitas das vezes, o que para a gente parece que é excelente, Deus está sabendo que aquilo pode causar tristeza e sofrimento no futuro. E se você estiver conversando com Ele sobre os seus planos, Ele vai fechar a porta. A aplicação, crer que o melhor de Deus não está no passado, mas Ele ainda vai me revelar. E o último toque, porque é uma doença para não vivermos a plenitude de Deus. É a nossa ansiedade, a nossa busca constante, a nossa valorização pelo ausente. Sabe o que é valorização pelo ausente? Deus tem provido tantas coisas na tua vida, mas você está buscando o que não tem ainda. Você não desfruta, não agradece aquilo que Ele já proveu para você, mas você está reclamando e está ansioso porque você queria isto e não tem ainda. Cadê a minha oração? Aí veja o estágio que você chega. Cadê a minha oração? Deus não está escutando, não. Tanto tempo que eu venho orando por isso. Você só está por fora porque você não tem. Sendo que Jesus te colocado acima das suas expectativas, mas você não está pensando.
Eu já tive um momento, porque nós temos a evolução espiritual, graças a Deus, né? Eu já tive um momento que eu era muito cobrando com Deus, e minha esposa, o pessoal fala pastor, mas a esposa está junto ali, ó, orientando, ajudando, deixando uma prova de feito. Ela dizia assim para mim, ó, lembra de onde vieste. Lembra de onde Deus te deu. Aí de repente, você teve uma infância sofrida, passou fome, talvez se igual. Foi para o colégio pé, sem almoço, e hoje, depois que Deus proveu profissão e todas as coisas, uma vida mediana, confortável, você está esquecendo de tudo e reclamar. Então, que nós não sejamos ingratos, que nós tiremos a ansiedade do nosso coração e que nós descansemos nossa cabeça no colo de Deus, porque Ele vai estar sofrendo, Ele vai estar dando paz. Mas essa história de ficar com Deus nunca vai dar certo. Ansiedade rouba a presença de Deus, a paz e o nosso próprio Deus. Já a plenitude, ela vai exigir descanso na soberania de Deus. Nós temos que descansar na soberania de Deus. Não esteja ansioso por coisa alguma. Antes, leva as tuas petições em oração, conversa com o teu Pai Celestial. E a paz de Deus, que recebe todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, Caruaru, e minhas filhas estão morando, meus netos, comigo, governando. E a gente fica aqui naquela agonia, vive chamada, querendo resolver as coisas lá, e Deus tem feito acima das expectativas e dizendo para a gente: quem resolve sou eu. Por isso que eu disse: sai do trono, deixa Deus sentar. E Mateus 6,33: buscar o primeiro reino de Deus, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós desfocamos das coisas materiais e focamos no reino de Deus, a gente vai ter uma vida mais tranquila. Aquilo que deseja terrestre e todas aquelas coisas está guardado lá e a gente está focando aqui nas outras coisas. E quando a gente menos espera, aquilo não está acontecendo. Aí daqui a pouco acontece outra coisa e você começa a perceber: está fluindo. E às vezes não é nem por coisas e bens materiais essas coisas, é porque você quer que você resolva, que Deus lhe dê a capacidade, o recurso para você resolver. Mas Deus está dizendo que vai resolver sou eu. Eu até vou deixar tudo resolver para tu veres que quem tem poder sou eu. Então precisamos sempre descansar em Deus, confiar na plenitude de Deus e focar nossa mente no reino celestial e deixar as coisas vão sendo acontecendo de uma maneira calma, tranquila em nossas vidas. Amém? Lance sua ansiedade no Senhor, confie nele. Sua paz vai pegar o caminho para a plenitude.
Veja, nós vimos Cristo deve habitar verdadeiramente em nosso coração. Depois, nós vimos que devemos conhecer e experimentar esse amor de Cristo. Conhecer significa viver, tá? Depois, nós vimos que Deus sempre vai superar as nossas expectativas. Efésios 3:20. Depois, nós vimos que Deus tem preparado para nós coisa muito acima da nossa imaginação. 1 Coríntios 9. E vimos que nós devemos nos livrar da ansiedade, conversar com Deus sobre aquilo, mas focar nas coisas celestiais. São 6 pontos que podem e irá com certeza nos ajudar a viver essa plenitude. Porque muitas pessoas também abandonam o Evangelho porque acham que não está dando certo, não está tendo resultado, é conflito dentro de casa, não tem conforto que desejar, não tem um emprego bom e tantas coisas, mas as pessoas estão focando no negativo. E a Bíblia diz: quero trazer à minha mente tudo que possa me dar esperança. Amém? Então, irmãos, esse assunto que o Papai do Céu pediu para compartilhar aqui é muito bom para nós progredirmos espiritualmente, prosperarmos espiritualmente e termos essa paz que Deus quer dar. Porque se Deus quer dar paz, mas nós fazemos tudo diferente do que Ele orienta, essa paz não vai chegar. Você promete que vai descansar em Deus? Promete que vai se esforçar para mortificar a vontade da carne e fazer como Jesus pede na Bíblia? Promete lembrar de como Jesus fez os apóstolos para ir contando lá e deixar o meio lá só. E Jesus continuou chamando de irmãos, abençoando eles. Como que ele devia acontecer nada? O Jesus ele veio realmente para confrontar a minha e a tua vida. Vamos à conclusão. Viver a plenitude de Deus não é um sonho, não é uma utopia, não. É uma realidade possível. E mais importante, é desejada por Deus para cada um de nós que está aqui. E para isso nós precisamos de intimidade com Cristo, compreensão e vivência do amor de Deus. Como é que eu vivo o amor de Deus? Cheguei desse amor para o próximo. Confiar nas promessas, porque se Deus promete que tem coisas acima da nossa expectativa, mas nós não confiamos. Esperança é algo maior. E o abandono da ansiedade para descansar em Deus. Nós fomos chamados para viver cheio da presença, poder e propósito de Deus. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. E Ele aqui está mostrando muito. Se eu ligo esse, e ele diz: vai chegar em tal cidade, não é esse. Mas ele diz: vou por aí, não, eu vou por aqui. Então a possibilidade de dar errado é muito grande. Deus aqui, ele está mostrando o caminho. Ele está direcionando cada um de nós. Amém? Quem tiver interesse, porque às vezes a gente vai e a pessoa, você perguntar: quais são os seus pontos? Foi falar: eu quero lembrar de 2, eu quero lembrar de 3, é natural do ser humano. Quem tiver interesse, posso mandar esse PDF. É só pegar o zap, ou eu poderia botar o zap da igreja. E vocês pegam, releem, pegar a foto, vou focar nesse tópico aqui, porque
porque a obediência, ela se baseia em conhecimento e ação. Então, se você não tem o conhecimento, você não vai aplicar o conhecimento que você não sabe. Você não sabia? Por isso que a Bíblia diz: aquele que é muito será dado, muito será cobrado. Eu fico vivendo nessa expectativa. Meu Deus, me ajuda a seguir direito. Porque nós, eu aprendi, preparei, estudei antes, agora estou passando para vocês, termina, eu fui sendo mais, por conta do contato. Mas, se algum de vocês tiver interesse, pega o zap, então eu posso passar para o Iago, no grupo da igreja. Releia, veja o versículo, vai na passagem e ora, pedindo a Deus força para você mortificar o desejo natural da carne e fazer o que Cristo quer. Porque Deus ele diz lá que tudo e aqueles que estiverem no centro da vontade de Deus pedirem, ele vai estar fazendo. Mas antes de estar no centro da vontade de Deus, porque se a gente estiver no centro da vontade de Deus, aprendendo, praticando, vivendo, a gente não vai ter coisas frutas. Coisas para trazer orgulho, arrogância, para a gente se achar. Porque se a gente está no centro da palavra de Deus, a nossa mente já foi multiplicada. Bem? Querido Deus, meu Pai, nós te agradecemos demais por esse manjar espiritual. Tu és tão carinhoso, tão bondoso conosco, tu nos mostra promessas, caminhos, atitudes a serem evitadas, aconselhamentos. Nós somos verdadeiramente cuidados por ti através da tua palavra. Agora visita cada coração, Pai, onde esta mensagem chegar, as pessoas que essa mensagem alcançar, para que elas possam valorizar, guardar no coração, agir, Pai, agir, porque o poder da tua palavra, da transformação, ela vem através da ação. Tu vai dizer, Papaizinho, que se nós ouvirmos o livro, mas não praticarmos, estaremos enganando a nós mesmos. E muitas vezes estaremos enganando a nós mesmos e cobrando de ti, porque tu não estás fazendo. E fica dizendo, mas eu já mostrei que isso está pelo caminho errado, faça como eu estou lhe dizendo. Ajuda para cada um de nós. Faça, Pai. Seja direcionado para onde queres que nós estejamos. Logo te agradeço por esse momento maravilhoso, por essas pessoas que estão aqui, e que já vai acabando teus anjos, os lares delas, destruindo todo por terra, tudo na vida delas que é desagrada a ti, Pai. Vai limpando, vai restaurando, vai renovando o coração, mente, transforma a vida do teu espírito. Muito obrigado por ter me usado para conversar com eles. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Vamos levantar e vai receber a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja, sobre todos os irmãos. Bom Pai, uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de notícias alegres e mais de Deus em nossa vida. Ore todos os dias pela manhã, pedindo para Deus aumentar a sensibilidade e capacidade de comunicação do Espírito Santo. Porque se não recebermos dele, nada se vai.
Amém. Com a oração silenciosa, vamos cantar nessa noite.